Capítulo 35. O relógio do pai. Na parede da casa dos meus pais tem um relógio antigo que badala a cada hora cheia. Foi esse relógio que me alertou que estava acontecendo alguma coisa com meu pai. O Sr. Nelson, como as pessoas o chamavam, era um homem simples, afetuoso, muito bem-humorado e de muita sabedoria. Estava sempre rodeado de gente, tomando seu whiskyzinho, jogando conversa fora e contando causos. Meus amigos o adoravam e não raramente iam até a casa dele para papear ou pedir conselhos. Certo dia, ele já estava com seus 85, 86 anos. Nós estávamos na sala papeando e quando o relógio da parede soou, ele disse: Ó, esse relógio quem me deu foi a minha mãe. Conversamos brevemente sobre o relógio e nosso papo seguiu seu curso. Mais tarde, já estávamos jantando e ele ouviu o badalar do relógio e novamente exclamou: Ó, esse relógio quem me deu foi a minha mãe. Percebi que ele estava repetindo, mas não dei muita bola. Mas esse dia em diante, ele passou a esquecer e a repetir coisas com mais frequência. Provavelmente aquilo devia estar acontecendo havia algum tempo, mas eu e minha mãe não havíamos percebido. Ficamos preocupados. Minha mãe e eu nos levamos e levamos ele ao médico algumas vezes, mas o processo foi se agravando a ponto de o dia inteiro, a cada badalada do relógio, ele falar a mesma frase. Ó, esse relógio que me deu foi a minha mãe. A nova realidade me desestruturou. Eu, acostumado com aquele pai sábio, tão lúcido, fiquei sem saber como agir. Pai, você já falou isso agora há pouco, lembra? Pai, presta atenção, você já me contou isso. Não foram poucas as vezes que eu me flagrei irritado. Nunca vou esquecer o dia em que percebemos uma visita e, quando ele começou a repetir a frase do relógio, eu fiquei com vergonha. Desculpe, viu? Meu pai não está muito bem, disse em voz baixa. Essa realidade começou a mudar no dia em que, buscando um jeito de não sofrer com a repetição, me propus a um desafio, como uma brincadeira comigo mesmo. Cada vez que meu pai falasse aquela frase, eu teria que fazer uma nova pergunta sobre o relógio. Essa ideia aparentemente simples mudou tudo. Ela me fez perceber como eu estava sendo estúpido. Meu pai nunca repetiu aquela frase. Ele sempre a falava pela primeira vez. Eu que não tinha maturidade e sabedoria para fazer o mesmo e também escutar pela primeira vez. Ter deslocado aquela situação do campo de problema para o campo do jogo possibilitou que eu acessasse uma escuta lúdica que me fez escutar que havia outra realidade oculta dentro daquela aparente, que no que eu considerava um problema existia um convite. Uma grande oportunidade de conexão com meu pai. A busca lúdica me habilitou a ser empático, nos colocou no mesmo lugar e passei a ser companheiro do meu pai naquele estado. A partir desse dia e até o final da vida dele, passamos a ter incríveis novas conversas sobre o velho relógio. Capítulo 36. Escutando pela primeira vez. Escutei minha primeira paciente ainda no quarto ano do curso de psicologia, um momento marcante para todo clínico. A primeira, e só haverá uma primeira vez em que alguém se disporá a falar de si, colocando-se em nossas mãos e pedindo ajuda para o conjunto complexo e enovelado que costuma ser uma vida. Especialmente no sofrimento, pessoas dizem coisas difíceis de ouvir. É nesse instante que você deixa de ser aluno e descobre que está na mais completa solidão diante da tarefa. Na clínica não tem replay, slow motion ou parada técnica. Tudo acontece em tempo real. Estava ciente de uma garbosa senhora e diante dela, ativa e bem penteada, com uma pasta debaixo do braço, olhando fixamente para mim. E aquilo que os iniciantes mais temem aconteceu comigo. Silêncio. Recorri ao básico. O que te traz aqui? Recebi de volta o inusual. Eles ali na frente me disseram para vir aqui. Aprendemos que indicações mal feitas podem frequentemente prejudicar o início do tratamento porque acontecem, como se diz, fora da transferência. O médico sugere ou a escola reclama ou o sistema judiciário impõe fazer psicoterapia e a pessoa obedece, mas isso não está, por assim dizer, no tempo certo no qual ela gostaria de falar de si. Muitas vezes a pessoa nem sente que as dificuldades ou limitações enfrentadas têm alguma relação de implicação ou de responsabilidade com ela mesma. Por isso, a pessoa se apresenta como uma espécie de funcionária ou embaixadora de uma demanda que não lhe pertence. Cumpre ordens e se comporta como o esperado de um paciente.
fazer exames, tomar remédios, evitar gorduras. A estrutura da situação parece feita por algo assim e a posição da pessoa era nitidamente de confronto ou de defesa. Pergunto à senhora exatamente quem havia mandado para o consultório e se existia algum problema ao qual eu poderia ajudar. Aprendemos também que, diante do inesperado, é preciso ganhar tempo e que a forma mais simples de fazer isso é pedir esclarecimentos, aumentar o nível de detalhes. Essa é a versão simples do "fale-me mais sobre isso". Mas a senhora não estava para brincadeira. Diz então de forma quase exaltada: "O problema, ora, o problema é essa dor de dente". Por um instante, atravessou-me um laivo de alívio. Devia ter sido engano. O prédio da odontologia ficava bem em frente ao nosso, de tal maneira que ela entrou pela porta errada e aqui estávamos. Dor de dente. Percebendo meu espanto com a resposta, ela prosseguiu: "É dor de dente. Nunca ouviu falar? Estou com essa porcaria há 7 anos que não passa e ninguém me esclarece nada". "Então, a senhora já foi ao dentista?" "Menino, quem você acha que me mandou para cá? Já não falei?" O golpe era baixo, duro e entrou direto no narcisismo do jovem psicólogo, cujo segundo maior fantasma era deixar o paciente perceber sua inexperiência e que por isso não sabia o que estava fazendo. A palavra menino ressoava sem parar na minha orelha, perfurando o martelo até a bigorna, passando pelo ouvido médio, indo das áreas neurologicamente conexas até o fundo vazio de minha alma, de tal maneira que não conseguia escutar mais nada pelos próximos 5 minutos. Minha sorte é que ela estava ocupada e ocupando o terreno criado pela minha desorientação, e essa alta visível e revisível, recuperando-me aos poucos, tentei voltar à carga. "Conte-me como começou essa dor. De que tipo de dor ela é? Vamos falar sobre isso." "Rapaz, eu não vim aqui para escutar palestra. Já te disse que estou com esta dor de dente há 7 anos e que ninguém dá um jeito nisso. Eu vou para cá, vou para lá e a dor continua. Que palestra vai adiantar para isso?" No correr de novo, mas não deixei perceber que em poucos minutos havia evoluído de menino para rapaz. Também notei que sua animosidade havia diminuído, talvez por piedade, talvez por perceber que, mesmo sob solavancos, eu ainda continuava a me interessar pelo caso. Resolvi aceitar que ela estava apenas obedecendo ordens e que alguém da odontologia a havia mandado para o consultório. Em vez de insistir em uma abordagem direta, pedindo para ela falar de si ou sobre o seu dente, mudei a perspectiva para uma relação com a hierarquia, esboçando sair da defensiva para o ataque. "Quem é esse doutor que te mandou aqui?" Desta vez a fala veio. Detalhes e minúcias sobre como foi mal atendida primeiro, depois bem atendida, depois a volta, as radiografias, as mudanças de lugar. Sobrevivi assim à primeira sessão. Discutindo o caso em supervisão, veio a ideia de utilizar algumas técnicas de investigação diagnóstica que poderiam, assim, organizar melhor a situação. Diante do caos, crie listas e ordene procedimentos. Uma receita cujo potencial de ensurdecimento é elevado. Planejamos então começar com um teste específico, o TAT, no qual a pessoa olha alguns desenhos relativamente ambíguos e é convidada a contar uma história a partir do estímulo. A história que a pessoa inventa permite que se leia algumas coisas sobre como ela fala de si, sugerindo modalidades de conflito e tipos de defesa que podem ter alguma utilidade diagnóstica. Desconfio de que minha supervisora havia pensado nessa ideia percebendo meu desespero de voar às cegas com artilharia antiaérea pesada do outro lado. O teste era uma tarefa estruturada que havia a ser cumprida, com início, meio e fim. Uma boa forma de começarmos de novo a travessia infinita dos 50 minutos. A segunda vez é sempre um alívio, porque você pode começar por: "E então, como tem passado?" Confiar que a tensão representada pelo desconhecido, o estranhamento e a imprevisibilidade do primeiro encontro seria diminuída. Mas, como sempre, doendo. Qual é a parte de "está doendo" você ainda não entendeu? Quer que eu mostre? Abrindo levemente a boca, insinuando que poderia colocar o dedão na região exata para ter acesso à coisa ela mesma. Tiro então o tal teste e começo a explicar que dessa vez eu tinha uma ideia de como poderia entender melhor o que estava se passando. Isso mostrava que eu tinha me preocupado com ela, que eu me lembrava do encontro passado e que estava metodicamente preparado.
Como adicional, eu deslocava a expectativa para um objeto mágico que poderia ajudar a enfrentar o problema. Perguntei em renovada confiança que, se ela não se importasse, gostaria de apresentar algumas pranchas com imagens e pedia que ela me contasse como foi interrompido pelo mesmo tom da primeira vez. Já te disse que não vim aqui para ouvir palestras e agora você quer que eu faça palestra? Isso não vai dar certo, menino. Você me quer como teste. Você quer testar, fazer exames, essas coisas. Está aqui, ó. E joga um envelope que estava abaixo do braço dela pela primeira vez na sessão, ao qual eu não havia prestado a menor atenção. Rebaixado a menina de novo, mais uma vez nas cordas, preso no fio dental da história. Porém, agora eu tinha aprendido algo. Ela queria levar a conversa para exames, médicos e dentistas. Eu tinha um programa na cabeça que era fazê-la falar de si. Insistindo no meu planejamento, eu simplesmente estava deixando de escutá-la, nos termos que ela me propunha e conforme a possibilidade que ela tinha de falar. Havia cometido o erro básico de não levar a sério a estrutura da situação, aceitando seu ponto de vista antes de qualquer coisa. Não tinha me despido do suficiente de minha identificação com jovem aluno solícito de psicologia tomado por boas intenções. E louco para obedecer ao que a instituição esperava de mim. Essa verdade insofismável estava sendo dita a céu aberto, apesar de minha surdez abissal. Menino, rapaz, menino de novo. Por isso, coloquei meu rabo psicanalítico entre as pernas da castração e comecei a mexer na vasta problema, ao que fui premiado imediatamente com um largo sorriso. Aqui diz que a senhora procurou tal lugar, em tal lugar na época. Daí fizeram isso e aquilo, não deu certo, daí tiveram que extrair o dente. Ela assentia com a cabeça. Sua atitude corporal se desarmou. Sentia que estava no caminho certo, ainda que me visse cada vez mais como um impostor odontológico. Foi então que eu me escutei, sendo afetado pela coisa na qual ela estava sendo afetada. Eu tinha acabado de dizer que eles extraíram o dente há uns 3 anos. Portanto, como ela podia ter dor de dente se não tinha dente? No exato e preciso lugar que afinal tentara me mostrar, e eu, pudicamente, evitei olhar onde havia um não dente, um vazio, uma substância carnal que simples e fisiologicamente não podia doer. Um sorriso interior, típico da arte cavalheiresca do pescador de almas, se insinuou mansinho, mas doía assim mesmo. Quer dizer então que a senhora tem dor de dente onde não tem dente? Por essa, ela não esperava, mas pela primeira vez eu assumi a estrutura adversativa que ela me propunha, devolvendo com um grão de humor a mais a interpretação e interpelação que ela havia imprimido no jogo, e reagiu. É um jeito de dizer, você entendeu, né? Sei, um jeito de dizer. Tipo palestra? Aqui o limite era tênue. Ela podia simplesmente se ofender escutando o que eu dizia sobre o que ela disse, como um desejo de contrariá-la. O próximo passo era decidir se estaríamos ou entraríamos na cooperação agonística ou no agonismo cooperativo. Eu tinha razão e ela não. Saber vencer é mais importante do que saber ganhar na arte da escuta. Um sorriso a mais e a boa vitória se transformará em humilhação vingativa do rival. Por outro lado, vitórias são o melhor jeito de provar que o que está em disputa não são as vitórias de um ou de outro, mas o processo de ambos. O erro complementar reside na piedade, que desqualificará a derrota do oponente, tornando seus limites a razão de um fracasso. Sempre que possível, prefira a compaixão à piedade. Compaixão remete a dividir ou compartilhar a paixão com o outro, tomando-o como função de vulnerabilidade comum. A piedade sempre será uma versão da dialética do senhor a escravo. A compaixão se distingue da pena e da piedade porque se estende a todos os envolvidos na situação com imparcialidade e desejo genuíno de contribuir para que aconteça o melhor para todos. A piedade é um afeto traiçoeiro, pois frequentemente nos faz produzir com o outro uma pena de nós mesmos ou, ainda que furtivamente, uma satisfação por não estarmos realmente no lugar do outro. Para se apresentar com um afeto realmente transformador e não apenas reprodutor de sofrimento, como por exemplo a maior parte dos afetos ligados à culpa, é preciso aspirar que o outro genuinamente se livre da condição na qual ele se encontra, ou seja,
passar da efusão e da emoção para a comoção e desta para a ação. A compaixão interessa a escuta na medida em que mobiliza a responsabilidade por fazer algo, ainda que pequeno, para que no nosso encontro, e mesmo que este dure apenas um instante, aconteça. A alternativa B, que ninguém consegue explicar miraculosamente como acontece, é que encontramos e entramos em uma nova posição, hospitaleira. Nem aquela senhora nem eu tínhamos razão, nem controle discursivo da situação. Brincar poderia ser mais interessante do que saber quem manda ou sabe mais. A partir de então, era o dente que não havia, e o que doía assim mesmo, que cada as cartas. Era uma parte dela que agora compartilhava comigo. Contudo, uma parte que nem ela, nem eu, enquanto seres de razão e entendimento, conseguíamos compreender. Era, no fundo, um vazio, entre aspas, de sentido, de entendimento e materialidade, falando um vazio corporal, de dente, neste caso, que havia sido reconhecido. Mesmo assim, o tal dente tornou-se hóspede e hospedeiro em nossa conversa. Passamos de controle para cuidado. Tínhamos um enigma em comum. Tínhamos um instante de intimidade e estranhamento. Saímos da primeira situação de escuta, na qual a minha tentativa de simpatia se chocava com a antipatia reativa dela, para um momento de escuta empática. Fez então um daqueles silêncios decisivos. Ela entendeu em ato como o jeito de dizer muda tudo, o que, por outro lado, ela e todos nós já sabemos. Se antes estávamos usando a linguagem para descrever coisas e referenciar palavras com seus objetos no mundo, agora passamos para ela a sua relação com esse vazio. Apesar da absoluta seriedade do assunto e da dor real que ela se ligava, um pequeno toque de humor foi necessário para que a brincadeira acontecesse. A partir de então, as coisas se organizaram porque ela entendeu na prática o que estávamos fazendo ali e o que significava ser escutada. Não tive que apresentar nenhum manual para bom uso da psicoterapia. As questões sobre o pagamento, frequência e procedimentos institucionais, usualmente conhecidas pelo nome técnico de contrato, tornaram-se subordinadas ao que havíamos produzido em termos de lógica do encontro. Aqui está a importância decisiva da primeira escuta. Se isso acontece uma vez entre nós, por que não poderia acontecer uma segunda vez ou uma terceira? E assim por diante. Depois disso, as coisas começaram a se esclarecer. A extração do dente tinha vindo junto com uma série de perdas que ela havia atravessado. O marido que a deixou, o filho que morreu. Não estavam mais aí, porém continuavam a doer. Sozinha, ela procura uma igreja e o pastor lhe diz que a fé vai remover a dor, mas ela ainda não acreditou bastante. Eram palestras que ajudavam muito. Foi só aí que entendi a concorrência inicial entre psicologia e religiosidade, como se ela estivesse se apresentando. Palestra eu faço com meu pastor e vamos nos acertar desde o início, não é falta de fé. Também percebi que os exames e tudo mais tornaram-se o meio fundamental pelo qual ela conhecia novas pessoas e recriava para si uma nova vida social. Abordava a gente no ponto de ônibus contando seu périplo, suas dificuldades e como os médicos não sabiam o que estava acontecendo. O dente que não estava lá tinha virado o ponto central de uma importante narrativa, por meio da qual seu sofrimento era reconhecido, mas também por meio do qual seu caso adquiria um caráter de enigma e de importância. No fundo, o sofrimento dela era uma forma de se colocar e dizer algo para os outros, algo que era meio difícil de escutar. O tema é clássico na história da psicanálise. Dores que são uma espécie de memória simbólica de passagens da vida de alguém. Depois de alguns meses falando sobre isso, ela fez uma declaração que era mais ou menos assim: Sabe que a dor diminuiu com essa história da palestra? Diminuiu, mas não passou. Corrigiu-se logo em seguida. Como que a piscar em cumplicidade comigo, escutamos o silêncio, onde ressoava a palavra impronunciada sobre o vazio. Menino. Capítulo 37. Os quatro tempos da escuta lúdica. A empatia, que pode partir de vários afetos, como a compaixão ou a piedade, o temor ou a admiração, a identificação ou a simpatia. Mas ela só se mostra como empatia, de fato, quando deixa de ser uma disposição favorável a viajar junto e se realiza em uma jornada de palavras.
Escutar como se fosse a primeira vez, estar presente e hospitaleiro ou deixar a função poética trabalhar também são condições que favorecem para que a escuta empática se combine com a escuta lúdica. Mas isso só acontece quando de fato acontece. Jogo é jogo, treino é treino. As situações de escuta podem ser decompostas em 4 tempos, conforme a seguir. Primeiro tempo, a abertura. As primeiras comunicações de contato, cuidado ou contrato, o circuito das perguntas-respostas, os deslances ou cortes e as repetições. A arte da escuta é difícil de aprender porque, na maior parte do tempo, não prestamos muito atenção à linguagem. Achamos que o que importa é o que o outro nos entenda. Preferimos distribuir a atenção nas palavras efetivamente ditas e pronunciadas pelas antecipações que fazemos sobre as pessoas, seus tipos e nossos preconceitos. Pessoas desse tipo só podem falar X, só podemos esperar coisa X de alguém que é Y. O mais difícil no escutar é ater-se realmente ao que foi dito e não apenas ao que você já estava esperando ouvir. Freud insistia que o psicanalista deve prestar muita atenção às primeiras comunicações do paciente. A primeira vez que ele fala de um assunto, a primeira vez que ele fala na sessão, a primeira vez que ele exterioriza um determinado afeto ou modo de ser. A primeira vez que se escuta algo inaugura uma novidade que faz uma espécie de marca na história daquela relação. Uma relação rica e complexa é uma relação que tem muitos inícios e reinícios, no qual se consegue criar novas primeiras vezes. O segundo tempo são perguntas e respostas. Por isso, a maior parte do tempo produtivo de uma boa conversa se dá em torno da troca de perguntas, da reformulação de um problema para uma forma melhor de apresentá-lo. É o que se pode chamar de trabalho de variação de expectativas ou de perspectivas. Ver as coisas de perto, de muito perto, depois ver as coisas de longe, de muito longe, ver as coisas no tempo curto, depois no tempo longo, depois ainda no tempo longínquo da eternidade. Os filósofos antigos recomendavam duas práticas que nós esquecemos: observar as estrelas e manter uma pequena atividade manual do tipo polir dentes. A regulação da distância é um processo espontâneo que determina o ritmo da troca de turno, uma troca que fazemos de modo imperceptível quando alternamos a fala de um e a fala de outro. Aqui, a tendência é de que quem fala mais tende a querer mais espaço de fala e quem fala menos a recuar. É por isso que muitas sessões de análises acontecem com um quase silêncio do lado do psicanalista, mas a sensação de um psicólogo e de um diálogo fervoroso do lado do analisante. É que o analisante está perguntando e respondendo, falando e ouvindo, contracenando consigo mesmo. Uma ética do bom dizer, como a da psicanálise, pede que recomecemos por nos retirar do lugar de parceiro imaginário do ciclo, pergunta-resposta, e caminhemos para o lugar no qual nós ajudamos em pontos estratégicos a introduzir uma pequena diferença nesse diálogo interno, uma diferença que ao mesmo tempo ensina o analisante a escutar o outro de uma ou outra maneira. Olhar as estrelas tem a ver com mudar o nosso tamanho, perceber-se pequeno diante da imensidão cósmica. Polir dentes convida a perceber as pequenas variações que só podemos alcançar olhando as coisas de muito perto, entendendo que elas mudam de feição conforme a escala que aplicamos. Outro ponto importante na arte de formular e reformular as perguntas é nos permitir olhar as coisas de frente. Muitas vezes, nos recusamos a olhar o outro de frente e nos dedicamos a excluí-lo de nosso mundo apenas e tão somente porque ele é o portador ou representante de notícias ruins. Isso significa olhar as coisas por trás, fugindo, temendo o lugar onde elas podem nos levar. Por fim, fica claro que as boas perguntas são evitadas porque ficamos com medo da verdade, principalmente da verdade que nós já intuímos de alguma maneira. Por isso, a arte das perguntas e respostas é uma espécie de jogo, uma atividade lúdica semelhante a brincar com fogo, esporte para corajosos. Terceira é a repetição. O terceiro aspecto mais ou menos óbvio sobre a fala entre pessoas é que elas se repetem, mas elas não se repetem para dizer pela primeira vez o que foi esquecido na segunda, ou seja, no início. Elas se repetem para lembrar e para esquecer. Considerando as infindáveis maneiras de chegar e de dizer algo,
com toda a poesia e a literatura que os humanos foram capazes de criar, com as variedades culturais e históricas, com as nuances linguísticas, teatrais e retóricas, sem falar nos momentos únicos de ver e perceber a si mesmo, ao outro e ao mundo, o fato mais exasperante sobre pessoas é que elas se repetem incrivelmente na forma de dizer e de escutar. Quanto mais repetição, menor o tamanho do mundo de alguém e maior o volume proporcional de seu ego. Quando a repetição é percebida pelos interlocutores, dizemos que a conversa não sai do lugar. Nesse momento, é muito comum encontrar uma explicação. O outro não me escuta. Por isso, continuo a repetir, às vezes umas oitavas acima, depois duas oitavas e finalmente gritando exasperadamente, simplesmente para que ele escute o que dizemos, o que seria a solução mais simples e óbvia para tudo. O que não percebemos é que, ao agir assim, nós mesmos estamos praticando a repetição que queremos que o outro interrompa. É como alguém fazendo caretas diante de um espelho e achando chato o que vê pela frente. Considere então que, antes de aumentar o volume, é possível agir sobre a estrutura da repetição que está em curso. Às vezes, isso pode ser feito pela intromissão de um silêncio inesperado, ali onde o outro já espera sua reação de bate e pronto. Outras vezes, é possível introduzir um terceiro na relação, outra pessoa, o livro, Wikipédia ou Google. Outro caminho é evitar comentar a fala do outro, interrompendo-a como já sabida, e pedir mais esclarecimentos, detalhando e traduzindo o que foi dito, uma vez que novos exemplos e variações. Mas quase sempre vale a pena dizer para si mesmo: não é ele que não me escuta, mas sou eu quem não está sabendo dizer isso direito. Eventualmente, estamos presos em um lugar onde o outro não pode escutar. Perceber-se que uma repetição discursiva é um sinal de que você já não é mais um escutador amador e está se profissionalizando. A maior parte das pessoas não consegue fazer isso. Saber o que, por quê e quando exatamente se está a repetir dá muito trabalho, mas esse é o tipo de trabalho que é recompensado pela abertura para novos modos de escuta. A graça da arte da escuta é que ela não precisa sempre trabalhar com inícios frescos em que cada tema é abordado pela primeira vez. Em geral, isso termina em uma extensão pequena de conversa que precisa justamente reciclar interlocutores em vez de verticalizar temas. Há um antídoto básico universal para a repetição: o corte. Pequenas varrições permitem que o sujeito se escute repetindo. Essa é a melhor maneira de criar certa perturbação incomodativa, que será o motor e a gasolina para a mudança e para aumentar o desejo de dizer melhor, de dizer bem aquilo que só se esboça como pensamento e afeto, imagem ou argumento. Quando superou a fase da disputa por nocaute sobre quem tem mais razão ou autoridade, quando começou a perceber o circuito reflexo de repetições, na qual as pessoas tendem a apenas dizer mais alto e mais exasperadamente o que já disseram antes, você alcançou a extensão e dignidade do problema da escuta. Quando as pessoas não se escutam mais porque estão possuídas pela certeza sobre quem é o outro e o que ele quer, chegou o momento do que verdadeiramente chamamos de conversa. Isso tem uma estrutura baseada no reconhecimento mútuo de que há algo que não sabemos. Esse momento da paixão da ignorância é fundamental para a chegada das boas perguntas e das respostas provisórias e hipotéticas que elas convocam. O filósofo Ludwig dizia que quando conseguimos formular bem uma verdadeira pergunta, ela quase se dissolve por si mesma. Ela também reformulou a tarefa da filosofia, afirmando que ela, no fundo, é apenas uma espécie de terapêutica da linguagem, um exercício para evitar falsos problemas e tratar verdadeiros problemas por meio de novas reformulações. Número 4. O corte. O quarto último problema estrutural na situação da escuta é o corte, ou seja, decidir quando a conversa acaba, ou corte parcial, que vai mudando o tema ou forma da conversa, encadeando uma coisa na outra. Antes de toda a escuta está o silêncio, e depois dela vem o quê? Outro tempo de silêncio. Claro que quando a coisa não fica muito bem resolvida, ou também quando ela cumpre sua função e nos põe para pensar ou cria uma questão, continuamos conversando mesmo depois que o encontro em presença terminou. São os diálogos de insone, as preparações e retomadas entre amantes e negociantes, que ficam como
que a ensaiar o que vão dizer na próxima vez. Receita certa para impedir-se de escutar o outro pela primeira vez. Disposição tão importante para ganhar profundidade na escuta e evitar simplesmente escutar o que se ouviu tantas vezes daquele ou de outro, como aquele. Alguns chamam essa repetição de fala vazia, de falação ou de ocupação mútua para esquecer, adiar ou negar as coisas importantes da vida. O tempo da interrupção ou do corte, como dizem os psicanalistas, é muito importante porque ele decide retrospectivamente o sentido do que foi dito e também abre para o que ficou por dizer. Há conversas que passam do ponto e nos fazem esquecer o que foi dito de fundamental, porque outras coisas e palavras se sucedem, sem que o silêncio tenha feito o seu trabalho. Não é à toa que dizemos que as pessoas brigam por ter a última palavra, entre aspas, como se quem fosse dela tivesse ganhado o jogo. Capítulo 38. A abominável arte de não escutar os outros. Antes que você continue, um alerta. Este capítulo contém cenas fortes e possivelmente revoltantes. Se você tem problemas no coração, sugerimos que vá direto ao capítulo seguinte, onde voltaremos a ser fofos, simpáticos e inteligentes. Nada disso será encontrado aqui. Nas próximas linhas, descreveremos seres abomináveis que habitam este mundo em que vivemos. Seres que não escutam verdadeiramente o outro, que impedem que a empatia aconteça e que agem como uma espécie de política ou polícia permanente contra a escuta. Você poderá ficar chocado ao perceber que muitos deles habitam sua família, seu trabalho, seu círculo de amizades. Mas a pior notícia vem agora. É provável que vários deles habitem em você mesmo. Não diga que não avisamos. Com vocês, os abomináveis seres desescutadores. Número 1. Abominável clone. Este ser abominável é fácil de ser reconhecido, pois ele sempre inicia as frases dizendo: se eu fosse você. Esta criatura se notabiliza por realmente acreditar que tem a solução que você está procurando. O que ele não entende é que, se ele fosse você, ele teria sua mãe ou seu pai, teria vivido as suas experiências. Ou seja, se ele fosse você, ele faria exatamente as coisas que você já faz e teria as mesmas dúvidas que você tem. Se eu fosse você, mandava ela pastar e arrumava outra namorada. Repare no custo zero no conselho e na observância geral de que ela é a pessoa mais importante para você naquele momento. Repare como o clone parece corajoso ao dizer algo contundente, mas na verdade ele está recomendando, na maior parte das vezes, a covardia e a evasão. Se seu chefe é inoportuno, arrume outro emprego. Está ruim no Brasil? Mude para Nova Zelândia. Número 2. Abominável. Meu pior é melhor. Ninguém supera esta criatura no esquisito e no quesito me ferrei. Conte a ele que quebrou o dedo e ele terá fraturado a perna. Seu carro quebrou? O meu capotou 10 vezes. Separou do marido? Que sorte, o meu tentou me matar. Diz a lenda que, no fundo, ele tem o desejo altruísta de te mostrar que você não está tão mal assim e, com isso, levantar o seu astral. Mas pode ser que seja só um pessimista mesmo e queira ser o centro das atenções. De uma forma ou de outra, se você precisa de alguém que te escute, este não é o meu pior, é o melhor. Número 3. Abominável Poiana. Este ser simplesmente se recusa a reconhecer que a vida pode ser cheia de buracos sem sentido e de sofrimentos para os quais não há solução prática possível. O sofrimento do outro torna-se assim uma espécie de acidente que pode ser resolvido como uma pequena mudança de perspectiva. Esta criatura, no fundo, não está te ouvindo porque ela também não está se ouvindo. Choveu no dia do passeio? Que ótimo! Assim podemos ficar em casa e colocar a conversa em dia. Perdeu o emprego? Melhor, outro virá, com mais realizações e que justificará como você é especial. Esta criatura acredita que para que tudo que dê certo e a gente seja feliz, basta estarmos juntos e pensarmos as mesmas coisas. Concentrada que está em manter o alto astral e seu largo sorriso, ela não consegue perceber que suas atitudes apenas encurtam a conversa com quem está sofrendo e querendo compartilhar e partilhar isso em detalhes. A abominável Poliana tem o seu oposto e equivalente. No abominável, meu pior é melhor.
que sempre está resmungando e enfatizando que a vida é só feita de buracos, imperfeições e que no final nada vai dar certo. No fundo, o pessimista é um preguiçoso que sabe que, como a vida acaba mal, basta apostar no pior que você sempre ganha. Procurando uma espécie de tendência generalizante, positiva ou negativa, para o sentido das coisas, estes dois abomináveis estão simplesmente se recusando a enfrentar o fato muito mais difícil de que há coisas que não têm sentido e que a vida é uma combinação incerta e indecidível entre as duas tendências. Número 4. Abominável e eu. Muitas vezes, confundido com o abominável, meu pior é melhor, esta criatura, no entanto, costuma aparecer nos momentos em que você está feliz. Só que não se conforma muito com isso. Nessas férias eu fui para a Itália. E eu fui para a Itália, Noruega e um terceiro país à sua escolha. Número 5. Abominável Homem IBGE. Sempre a par das mais recentes estatísticas, este ser abominável acredita que para que você fique bem, basta saber que tem alguém pior. Oi, estou muito triste, meu filho repetiu de ano. Você sabe quantas crianças no Brasil têm a oportunidade de frequentar uma escola? Ou então assim, estou tão chateado, bati o carro. Você sabia que apenas 6% da população mundial tem carros próprios? Número 6. Abominável incriminadora. Facilmente encontrada, esta criatura é famosa por encerrar as frases como abominável, bem que eu te avisei. Ela tem a convicção de que pode te ajudar botando você mais para baixo ainda. Parece acreditar que no fundo do poço tem uma mola que vai te jogar para cima e com isso você terá uma súbita tomada de consciência. Mas a única tomada que vem à sua consciência é a da parede mesmo. Vontade de tomar um choque de tanta culpa. Número 7. Abominável homem muito empático. Nos anos 60, os monstros da TV sempre eram frutos de superexposição e algum material radioativo ou poluição. Já o abominável homem muito empático é uma criatura moderna, surgida recentemente e dizem ser fruto da excessiva exposição a livros e cursos de comunicação não violenta. O mais provável, no entanto, é que ele tenha sim feito algum curso, mas ainda não entendeu direito a coisa. Oi, acabei de comprar essa bicicleta. Você quer falar mais sobre esse lugar de pedalada? Este ser, também é fácil de ser reconhecido, pois normalmente encerra as conversas com um longo abraço, dizendo gratidão. Capítulo 39. Maneiras práticas de domesticar o abominável que existe em você. Número 1. Nunca subestime o outro. Não se leve tão a sério. Leve as palavras que os outros falam a sério. Varie posições, crie descontinuidades, pratique a vida, faça terapia. Tente frequentar gêneros de linguagem que não são predominantemente referenciais, informativos ou descritivos. Leia biografias, poesias, peças de teatro, filmes. Invente personagens e relação imaginárias. Faça um curso de comunicação não violenta para baixar a radioatividade das suas palavras. E, pelo amor de Deus, faça qualquer coisa. Número 40. Escutando classes, gêneros, raças e outras diversidades. Escutar é reconhecer, e reconhecer é instrumento fundamental de transformação subjetiva e política. Mas o que significa de fato reconhecer? Há tantas formas de dizer que algo é importante, relevante ou admirável sem que isso realmente altere muita coisa na relação que mantemos com o outro, com o mundo e com nós mesmos. Por isso, o modelo de escuta que existe para palhaços e psicanalistas é um modelo muito pragmático e simples. Se o público ri ou se emociona, deu certo. Se não, deu errado. Mas pode não ser bem assim. Se o paciente altera seu discurso, deu certo. Se ele continua no mesmo lugar, apesar de tecer elogios e louvores a você, deu errado. Psicanalistas não são colecionadores de troféus, assim como os palhaços não são meros contadores de risadas em busca de riso fácil. É preciso ter muita escuta e experiência para detectar se a resposta é ouro ou ouro dos tolos. Você obedece a seu chefe, mas por dentro acha que ele está errado.
Você aplaude aquela peça de teatro, mas no íntimo sabe que não gostou ou não entendeu nada do que se passou. Você diz que seu amigo é ótimo e tem talentos e aptidões incríveis, mas no fundo você não acha bem isso. Você responde que vai dar tudo certo para aquela amiga que te liga, porque ela está desesperadamente pedindo para ouvir isso, mas não é que você realmente pensa. Muitas plateias vão ao teatro tão determinadas a rir que darão gargalhadas, mesmo se o teto cair ou alguém infartar na terceira fileira. Boa parte do tempo sentimos e praticamos atos de falso reconhecimento. Não são exatamente mentiras, mas manipulações do circuito da escuta envolvendo o meio simbólico pelo qual ela se escuta, o ato real que a realiza e a posição imaginária como somos reconhecidos. Quanto mais estamos expostos a tais acomodações, mais nos sentimos incertos quanto à nossa entidade e ao nosso valor. Isso nos faz desmandar e demandar ainda mais reconhecimento, nos expondo cada vez mais à confirmação ilusiva do que queremos ouvir e ao ódio pela falsidade do que o outro nos diz. Mas existe outro lado dessa crise estrutural de reconhecimento. São as situações nas quais reconhecer significa excluir, rebaixar, diminuir ou invisibilizar. Nesses casos, existe uma espécie de bloqueio primário da escuta e, consequentemente, da experiência de reconhecimento. Nessas situações, o outro conta mais pela sua identidade de grupo do que por sua singularidade, como se as pessoas que achamos gente como a gente fossem mais diferentes entre si, ao passo que os outros que não são como nós são todos mais ou menos iguais entre eles. Esse efeito é devastador porque pode acumular identidades que excluímos de nossas expectativas de representação e de reconhecimento. A teoria da interseccionalidade, os diferentes feminismos, a teoria queer, os estudos de gênero e as novas teorias críticas têm mostrado como a opressão social é cumulativa e como nossas representações sociais estão excessivamente impregnadas da projeção de que o ser humano é, no fundo, alguém branco, homem, heterossexual, cisgênero e de classe média alta. É com essa entidade que não é neurodivergente, nem surdo, nem cego, nem sofre de dificuldades cognitivas ou motoras, nem tem doenças crônicas incapacitantes, nem é indígena, nem mora na periferia, nem sofre com sua estrangeiriedade, nem é de egresso do sistema penal, nem é dependente químico, nem é vítima de violência doméstica ou de Estado, e nem está desempregado ou sofre de algum transtorno mental. Esperamos que uma enumeração exaustiva como essa tenha servido para exemplificar como nossa escuta básica apoia-se em uma expectativa de igualdade entre as pessoas que não corresponde à realidade social real. Mas se tivéssemos expandido nossa enumeração, perceberíamos que a única regra de universalidade aqui parece ser a de que todos nós fazemos parte de um grupo de exceção. Inadequados, inaceitos, inadmissíveis, tortos, esquisitos. Somos todos palhaços e bufões. Ainda assim, alguns são mais exceções do que os outros. A dissolução dessas identidades de exceção é uma tarefa política de maior magnitude, mas enquanto isso não acontece, tais diferenças precisam ser reconhecidas e a escuta é o instrumento fundamental pelo qual esse reconhecimento pode evoluir do nível cotidiano para o nível comunitário e daí para o institucional e jurídico. Reconhecer tais diferenças não é só um problema moral, que alivia o sofrimento imediato daqueles que estão excluídos, mas parte de um trajeto de transformação social que precisa progredir mais rapidamente. Portanto, um desafio maior e imediato para o nosso tempo é como escutar realmente o outro quando ele aparece no contexto da diferença de classe, de gênero ou de raça. A primeira regra aqui é evitar regras, pois se soubéssemos exatamente como fazer isso, a situação não seria esta, na qual nos encontramos de segregação e desigualdade social. Mais do que em outras circunstâncias, aqui se mostra fundamental a prática da escuta como renúncia à gramática de reconhecimento, ou seja, a língua moral que cada um de nós pratica e espontaneamente atribui aos outros que são como nós. Mais do que nunca, aqui a escuta deve contar com a possibilidade de desapossamento de si e dobrar-se a recolher não só o que o outro diz, mas a forma como o outro quer e precisa ser reconhecido. Quanto mais o traço de classe, gênero ou raça aparece como um conjunto de
antecipações que formamos sobre o outro, logo de convicções e suposições, menos somos afetivamente capazes de escutar aquele que está diante de nós, com seu sofrimento singular, com sua história única, que é também expressão de um coletivo. Mas essa expressão ou representação deve emergir a partir do outro e não ser pré-codificada a partir da gramática de reconhecimento estabelecida por quem escuta. Dois discursos se cruzam, desafiando aquele que se dispõe a escutar a segregação social. Primeiro há o discurso antropológico da diversidade. Nesse caso, as pessoas são reconhecidas em função de sua excepcionalidade em relação à uniformidade. Aqui podemos reconhecer alguém diferente como exótico, incomum e atraente, porque confirma ou porque enriquece nossa própria diversidade. O segundo discurso lê a excepcionalidade como diferença sociológica. Nesse caso, ela representa o oposto de igualdade diante a lei. Ela representa uma distribuição não equitativa do capital econômico, social e cultural que mantém a diferença como hierarquia social. Frequentemente, o enaltecimento da diversidade que existe entre os seres humanos está a serviço da manutenção da naturalização das diferenças de oportunidades, de equidade salarial e de direitos. A escuta atravessada por identidades de alta violência política torna-se assim mais complexa, porque ela envolve e explicita dois níveis de reconhecimento que estão sempre presentes, mas que nesses casos se tornam inconformáveis. Ou seja, o nível em que escutamos aqueles que falam e o que nível em que negociamos a gramática geral de reconhecimento que queremos expandir e sancionar para o conjunto das nossas relações. Ou seja, não se trata apenas deste ou pelo qual podemos nutrir apreço e gratidão, familiaridade ou simpatia, mas de participar de sua demanda de generalização de outra gramática de reconhecimento, que possa acolher mais e maiores exceções. Em função dessa condição, colocar-se no lugar do outro, ver o mundo segundo a sua perspectiva, pode ser confundido com apropriar-se de sua fala e de suas reivindicações, de sua cultura ou de seu modo de expressão, expoliando, inclusive, de seus recursos de resistência e reivindicação. Colocar-se no lugar do outro, hospitaleiramente, nesse caso, é deixar-se ensinar pelo outro, deixar-se conduzir pelo outro, sem que isso signifique obediência e submissão. Deixar-se afetar pelo corpo do outro, nesses casos, é experimentar seu sofrimento como seu sofrimento, e não como piedade, culpa ou compaixão projetada desde nossa posição de supostamente médico no hospital. Retornar nossa loucura misturada com a do outro significará, nesses casos, o reconhecimento de que há estados informulados de sofrimento aos quais nossos nomes não cabem com justeza. Por fim, nos prestarmos a ser hospedeiros dessa diferença é também uma tarefa de engajamento coletivo e uma transformação real, porque nosso reconhecimento terá sido, então, real. Capítulo 41. A escuta em ambiente digital. Nós que não nascemos depois de 1995 somos seres meramente adaptados, não somos verdadeiros nativos digitais. Sabemos muito bem usar um programa de computador, jogar videogame e mandar e-mails, mas nossa subjetividade não se formou nesta nova forma de linguagem que estamos chamando aqui de ambiente digital. Dois traços são marcantes neste ambiente. A relação entre texto e imagem se alterou substancialmente e a mistura entre aspectos da linguagem falada e escrita dão origens a um novo código de comunicação. Os memes e as gírias de internet são exemplos respectivos desses dois aspectos. Estamos marcando essa diferença geracional e tecnológica porque desconhecer as características do ambiente digital é o primeiro passo para deixar degradar sua capacidade de escuta. Sendo mais claro, quando você está trocando mensagens de WhatsApp com alguém, você não está falando com este alguém. Não, não é a mesma coisa que uma conversa face a face, mas um ambiente que potencializa os efeitos imaginários do monólogo interior. Como você não vê seu interlocutor, você acaba implantando um espelho de seus próprios afetos e reações para dar corpo ao outro. Não. Isso não é o mesmo que um telefone, porque no telefone você escuta o tom de voz, a altura, as pausas e o ritmo da troca de turno. Mesmo quando vemos o outro em uma tela de Skype, é muito importante lembrar que o outro assumiu um tamanho reduzido de tela, com brilhos e contrastes inexistentes na relação in natura. Há partes do corpo que se tornam opacas ao nosso olhar.
Há uma privação de aspectos sensoriais como o cheiro, o tato, sem falar da intrusão causada por uma queda ou perturbação na conexão. Algumas ilusões espontâneas que o ambiente digital favorece. Número 1. Sentimento de que a presença ou manifestação é muito importante. Qualquer clique ou curtida tem algum valor. Logo, você é alguém que a rede reconhece e ambiciona incorporar, ou seja, que os outros estão muito interessados em você. Por mais que você se ache irrelevante, inóbil e inadaptado, o ambiente digital promete e entrega uma comunidade onde esse sentimento pode ser acolhido e tratado. A comunidade dos nerds, dos enjeitados, dos excluídos, onde podemos exercer nossa liberdade de ser diferente entre iguais, cria assim uma espécie de alternativa ao mundo real, cada vez mais institucionalizado, vertical, burocrático e desigual. Número 2. Portanto, não se manifestar, dar um follow ou fechar-se a todo aquele que te causa embaraço, constrangimento ou desagravo é uma atitude natural de represália e feroz reação de defesa. Logo, se você decide sair daquela rede social, muitas pessoas ficarão sedentas pelo seu retorno, afinal, você é muito importante. Uma alternativa paralela e profundamente antiética, no sentido da ética da escuta, é recorrer a um perfil falso, um nickname ou um avatar. A ideia é ótima quando se trata de dizer coisas que regimes políticos e disciplinas discursivas impedem de ser ditas, como no personagem Anonymous, nas práticas de resistência do ativismo hacker, presentes nos diversos movimentos que atravessam o mundo nos anos 2012 a 2016. No entanto, essa estratégia foi subsequentemente colonizada por muitos que empregam nomes falsos e robôs simplesmente para agredir os outros e criar massas digitais sem enfrentar as consequências de suas próprias palavras. Número 3. Essa sobreestimação de si, associada com uma inconsequência da palavra, é correlata à redução do tamanho do mundo. Isso produz a perigosa ilusão de que aquilo que eu não reconheço não tem direito à existência. Ou seja, que assim como eu controlo o tamanho do meu mundo, nós controlamos do que e de quem o mundo é feito e quem está ou que deveria estar fora dele. Isso explica o fortalecimento da lógica da segregação e do preconceito moral, religioso e cognitivo nas primeiras gerações expostas ao ambiente digital. Número 4. A redução do tamanho do mundo e o aumento do volume do eu nos torna hipersensíveis e contrariedades expostos a uma oscilação entre a existência gloriosa e a insignificância absoluta. Essa oscilação é potencializada pelo fato de que, em um ambiente digital, estamos expostos à função palco, ou seja, um grupo de N pessoas que está observando, percebendo ou lendo, aplaudindo ou vaiando as mensagens que postamos nas redes sociais. Com isso, confundimos duas coisas muito diferentes. O palco, onde falamos com os outros, tendo uma plateia como posição terceira, e o mundo, onde falamos com o outro em situação pública ou privada. O grande déficit criado por essa confusão entre o mundo e o palco não é apenas a exposição de aspectos da vida privada, como o que você comeu ou quantos quilos perdeu em cena pública, ou, inversamente, o uso de gostos ou opiniões privadas, como alavancada política, no espaço público. O grande déficit criado pelo ambiente digital não é a confusão entre público e privado, mas o déficit de identidade e seu efeito devastador de solidão. Número 5. A escuta é o meio privilegiado pelo qual construímos experiências de intimidade. Intimidade não acontece quando gostamos das mesmas coisas, consumimos os mesmos objetos ou temos os mesmos traços de personalidade. Como vimos, isso causa simpatia, não empatia. Intimidade acontece quando compartilhamos dúvidas, incertezas, crises e diferenças. Intimidade é uma experiência produtiva de interdeterminação. Frequentemente, encontramos casais platônicos que se conversam por meses em meio digital, certos de que são feitos um para o outro. Quando estão definidos que estão a casar e já pensam no nome dos filhos, algo irrompe devastadoramente essa situação, que é a realidade. E a realidade se mostra devastadoramente quando percebemos que estávamos cada qual falando sozinho com nossa fantasia e o outro servindo de emulação e suporte para este engodo, achando que isso é amar o outro de verdade. A escuta em ambiente digital deve ser uma escuta prevenida sobre essas ilusões e deformações.
Falar não é escrever, ler não é ouvir e ouvir não é escutar. Nunca sabemos em quais condições a mensagem foi digitada e em quais ela será interpretada. Alguém pode escrever dirigindo ou cozinhando, nervoso ou em fusão com a vida, sorrateiramente durante uma reunião de trabalho ou uma aula chata. Isso afeta sobremaneira o humor de quem escreve, certo? Mas isso não é lido pelo destinatário, que, por sua vez, pode perceber a mensagem sentado no trono de seu banheiro, junto com as contas do mês ou ouvindo aquela música insuportável do vizinho pela 10ª vez. Agora, combine a possibilidade de alteração de humor ao longo do dia, com ou sem TPM. Calcule a probabilidade de match entre o seu momento romântico sensível especial, quando você manda aquela mensagem tipo ursinhos carinhosos, e a recepção ostrogoda de alguém que recebe sua mensagem enquanto está tomando uma bronca do chefe ou preso no trânsito infinito, possuído pelo coração gelado. Certo, ninguém precisa responder uma mensagem imediatamente quando a recebe. Ocorre que aqui entramos no principal fator para a construção de uma escuta digital: o tempo. Em condições normais de pressão e temperatura, você perceberia que seu interlocutor está em uma fria, aplicando um desvio padrão do teor e na forma da resposta. Aqui entra outro complicador. Se você não responder na hora, ou quão na hora você responder, torna-se uma mensagem ela mesma. Uma mensagem que decide o nível de envolvimento que você tem na conversa, logo no outro. Portanto, não responder torna-se assim mesmo uma resposta, e uma resposta se recusa ou menos-valia para o outro. É por isso que rapidamente se estabeleceu um código de exagero nas mensagens na internet. Ou seja, abra a mensagem dizendo explícita e pirotecnicamente que você está interessado no outro, que está tudo bem e que você só quer uma resposta. Evite ambiguidade, seja informativo e evite prolixidade. Seja organizado. Sim, você está vendo ressurgir aqui as regras convencionais do CREED, que discutimos anteriormente e que são uma espécie de antimodelo da escuta lúdica e empática e da escuta 4Hs. Isso ocorre com um agravante. O ambiente digital promove a expectativa de que você está acessível e disponível o tempo todo, que você está respondente o tempo todo. Ou seja, o ambiente digital leva a uma aceleração da expectativa de resposta que tem consequências terríveis quando é levada para o mundo. Para estudar os outros e escutar os outros em ambiente digital, evite, portanto, a aceleração da resposta. Evite interpretar a não resposta como recusa. Evite identificar o que o outro realmente pensa e quer com o que ele diz no anonimato e no palco digital. Clínicos experientes têm recomendado sumariamente: nunca tome uma decisão importante tão só por um diálogo digital, do tipo começar ou terminar uma relação, sair ou entrar em um emprego, decidir uma viagem ou uma mudança importante na sua vida. Em um diálogo digital é muito mais difícil de saber o nível de seriedade do que está sendo dito. Ele nos abre para um nível de inconsequência com a palavra que não tem correlato no mundo real. Aplique a tudo o que é dito no ambiente digital uma espécie de efeito de deflação narcísica. Imagine que ao vivo o tom não seria esse, a valentia não seria essa, a força de enunciação não estaria parasitada por um nós imaginário e seu palco de fantasia que transforma declarações íntimas em discurso de Estado. Essa deflação narcísica envolve reduzir permanentemente o nível de conclusividade e de confiabilidade do que é dito digitalmente. Checar estados de ânimo, alterar perspectivas de longe e de perto e não se deixar tomar por convicções reativas são desafios para toda e qualquer pessoa que quer interagir em redes sociais. Em grupo, qualquer um de nós se torna mais valente e inconsequente. Em grupo, dizemos coisas e agimos de modo que jamais faríamos se estivéssemos sozinhos. Muito do que fazemos em uma balada ou em uma festa, que nos leva à ressaca moral no dia seguinte, não tem a ver com substâncias psicoativas desinibidoras, mas com a função desinibidora da massa. Agora, imagine que no ambiente digital qualquer um pode a qualquer momento entrar em estado de massa. Neste, você não está mais falando com seu namorado, com seu grande amigo de infância ou com sua querida mãe. Em estado de massa, o outro se torna um outro tipo. Ele não vale mais por sua singularidade, mas pela classe na qual ele se inclui: branco ou preto, mulher ou homem, palmeirense ou corintiano, esquerda ou direita. Pessoas tipo
não são escutáveis, pois o tipo se destrói, se constrói e se define por um discurso no qual já sabemos o que aquela classe de pessoa diz ou pensa. Quando temos muita gente participando da conversa, e esse é um dos aspectos democráticos e salutares do ambiente digital, fica mais difícil gerir e reconhecer diferenças. Daí nossa tentação espontânea a criar classes ou grupos que facilitam nossos juízos de aproximação e a regulação automática da distância. Esse já é traço da antecipação e da aceleração que o bom escutador saberá ler e evitar na conversa. Nunca, jamais, em tempo algum, apressar conclusões quanto ao seu interlocutor, se você quiser realmente escutá-lo. Nesse ponto, você dirá que são muitas as conversas e uma das coisas boas que o ambiente digital trouxe é a possibilidade de escutar muitos ao mesmo tempo. Não caia nessa ilusão. Nossa capacidade de escuta é limitada e o que se ganha de um lado se perde do outro.